para que em Cristo nós sejamos um. E eu te convido a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João. Evangelho de João, no capítulo 17. Nós iremos ler a partir do verso 20. Evangelho de João, capítulo 17, a partir do verso 20 até o verso 23, que diz assim: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Glória a Deus. Somente até aqui. Queridos, essa passagem é também conhecida como a oração sacerdotal de Jesus, e ela encerra o longo discurso de despedida de Jesus Cristo, né? Ele, que está registrada do capítulo 13 ao capítulo 16, então feito na noite anterior da crucificação de Jesus Cristo. E logo após a última ceia dos discípulos, né, aqui Jesus, ele já havia lavado os pés dos discípulos, né, nós vemos ali um ato de humildade, em que Jesus ele lava os pés dos discípulos. Já havia também anunciado a traição que viria através de Judas, né, prometido o Consolador, o Espírito Santo de Deus, né, Jesus, ele iria morrer, ele iria ressuscitar, ele iria para junto de Deus Pai, mas ele promete o Consolador, o Espírito Santo de Deus, o qual nós podemos sentir até os dias de hoje. E preparado os discípulos também para o sofrimento que eles iriam enfrentar. Então toda a perseguição ali com a morte de Jesus Cristo. E nesse momento Jesus, ele está orando, né? E o que ele pede? Ele está pedindo algo que nós devemos viver até o dia de hoje. Nós devemos viver na nossa vida. Pai, que eles sejam um. Aqui nessa oração, Jesus, ele pede justamente a unidade. Essa oração, ela revela o coração de Cristo, né? Um coração que anseia uma igreja unida, né? Um corpo único, um corpo santo, uma igreja amorosa, uma igreja reconciliada com Ele, porque quando nós somos reconciliados com Cristo, nós vivemos em unidade, né? Aqui ele requer também uma igreja madura, a comunhão, ou seja, a comunhão, né? Que devemos ter uns com os outros, ela nasce justamente nessa oração de Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele orou por isso, para que nós fôssemos um, para que nós tivéssemos essa comunhão com o Pai, mas que essa comunhão também, ela fosse transparecida através de nós, como corpo de Cristo. Jesus, ele inclui a mim e a você nessa oração. Olha que privilégio, né? Jesus Cristo, ele esteve neste mundo e ele já orou por nós. Ele orou por aqueles que virão, por aqueles que no ano de 2025 estarão reunidos, né, fazendo o ato da Santa Ceia em memória de mim. Observe que antes de ir à cruz, Jesus ele já orava pela nossa comunhão, ele já orava pela unidade da igreja. Isso significa que a unidade da igreja, ela é fruto da intercessão de Jesus, né? É tão gostoso quando nós recebemos algo e nós sabemos que tinha alguém orando por isso, né? Quando você está buscando uma porta de emprego, você sabe que tem alguém intercedendo e Deus ele abre as portas. E você fala, através das suas orações,
Deus abriu as portas. E a unidade da igreja, ela é fruto justamente da intercessão de Cristo, né? Não é o nosso esforço humano, pois o nosso esforço humano, ele nos leva ao erro, ele nos leva ao pecado, né? Nós temos que ser muito francos, tem dia que nós não aguentamos nós mesmos, né? Quem dirá nós estarmos unidos como um só corpo com o nosso irmão, como igreja de Cristo. O próprio Cristo, ele intercedeu para que nós tivéssemos essa comunhão um com os outros, né? Então não é uma alternativa nós vivemos em comunhão, é algo que Jesus Cristo ele intercedeu, é algo que nós precisamos viver, é algo que nós precisamos lutar contra a nossa natureza. A comunhão ela não é construída por afinidades, mas ela é construída pela graça de Deus, né? Nós somos pessoas diferentes, mas em Cristo nós buscamos o mesmo propósito, nós buscamos estar junto com Cristo, nós buscamos morar com Cristo na eternidade. A mesa do Senhor, ela não é lugar de pessoas iguais, mas ela é lugar de pessoas reconciliadas. Se nós formos realmente reconciliados com Deus, através do sacrifício de Jesus Cristo, nós podemos sentar à mesa uns com os outros, nós podemos cumprimentar uns aos outros, e como é gostoso nós cumprimentarmos a paz do Senhor. Queridos, isso é algo extraordinário, você desejar a paz do Senhor para o seu irmão. Às vezes nós entramos tanto no modo automático, né, que nós cumprimentando parecendo que é um bom dia, uma boa tarde. Não, é a paz do Senhor. Você está desejando a paz do Senhor para o seu irmão. Você não sabe muitas vezes como que está o dia dessa pessoa, mas você chega e fala, a paz do Senhor. E quando a paz do Senhor chega, as trevas elas vão em retiradas. Aonde a luz chega, não há espaço para a escuridão. Então que nós possamos a cada dia, quando nós participarmos da ceia, nós devemos lembrar da importância de nós estarmos em comunhão. E é uma resposta da oração de Jesus Cristo, né? Ele diz, fazei isso em memória de mim, né? E ele intercedeu que nós estivéssemos unidos, que nós estivéssemos em comunhão. Em Efésios 4:3, Paulo ele reforça essa necessidade para a igreja. Ele diz assim, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. A unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Quando nós falamos de esforço, nós falamos de uma coisa que ela não é fácil, né? Quando é necessário um esforço, é porque é uma coisa que não é simples de se fazer. E aqui Paulo, ele coloca que façam todo o esforço para conservar a unidade. Ou seja, vai ter momento que não vai ser fácil nós conservarmos a unidade do corpo de Cristo. Vão ter momentos em que não vai ser fácil nós vivermos em comunhão, mas nós precisamos ter o entendimento e a compreensão de que essa é a resposta de Jesus Cristo, da oração de Jesus Cristo, que nós vivamos em unidade. Isso nos traz uma responsabilidade muito grande como igreja de Cristo. A responsabilidade de vivermos em paz uns com os outros, de suportarmos uns aos outros em amor, né? O Espírito Santo ele nos suporta, Jesus ele nos suporta todos os dias nós somos moldados, todos os dias nós somos tratados. Então que nós possamos viver em paz, que nós possamos viver em comunhão, que a comunhão que nós temos com o nosso Deus, ela seja refletida também na comunhão que nós temos uns com os outros. A comunhão, ela reflete a unidade da Trindade. Então agora voltando, no verso 20 que nós lemos, de João, capítulo 17, o 20 e o 21, ele diz assim, minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste.
Jesus ele estabelece aqui um modelo da nossa unidade, né? A própria comunhão entre o Pai e o Filho é a comunhão que nós devemos ter, né? Na comunhão há amor, na comunhão há submissão, na comunhão há harmonia, na comunhão há propósito. Um texto muito conhecido, né, que a maioria dos crentes tem na ponta da língua, é João 3,16. Né? João 3,16, porque Deus tanto amou o mundo. Então aqui nós vemos o amor, porque Deus tanto amou o mundo, que deu o seu Filho unigênito. Aqui nós vemos a submissão de Jesus Cristo. Ele foi entregue por Deus Pai pelos nossos pecados. Ele foi entregue justamente por esse amor, para que todo aquele que nele crê não pereça. Aqui nós vemos a harmonia. A harmonia, para que todo aquele que crê, ele não pereça, mas tenha a vida eterna. Aqui nós vemos o propósito de termos a vida eterna. Então, para nós estarmos em comunhão, nós precisamos entender o amor de Deus, nós precisamos viver esse amor que é inexplicável, esse amor que dentro do nosso entendimento, dentro da nossa compreensão, nós não conseguimos. Nós devemos viver também a submissão. Jesus ele viveu a submissão. Jesus ele veio a este mundo, mesmo ele sendo Deus, ele não precisava passar por todo o sofrimento, ele não precisava ser rejeitado, né? A rejeição é um dos piores sentimentos humanos, né? Quando nós nos sentimos rejeitados, isso é terrível. Jesus ele foi rejeitado, mesmo ele sendo rei, mesmo ele sendo Deus, porque ele foi submisso, né? E nós devemos ser submisso ao nosso Deus. Nós devemos ser submissos à liderança que Deus institui sobre a nossa vida. Nós devemos também viver em harmonia, viver em paz, viver em compreensão uns com os outros, viver, né, na unidade do corpo de Cristo. Né? A harmonia, nós vemos ali a harmonia, ela é algo que não destoa, ela é algo que todos estão ali muito bem alinhados, né? Muito bem entonizados, né? E justamente por um único propósito, que é o propósito de estarmos com Cristo na eternidade. Quando nós citarmos João 3,16, nós devemos vivê-lo, nós devemos viver o amor, nós devemos viver a submissão, nós devemos viver a harmonia, nós devemos viver esse propósito, né? Sem o amor não há comunhão, é impossível nós falarmos que nós vivemos em comunhão se o amor não estiver entre nós, se nós não demonstrarmos o amor que nós temos uns pelos outros, né? Sem a submissão também não há comunhão, né? A submissão é algo necessário. Nós precisamos entender que como igreja de Cristo, nós somos submissos ao nosso Deus, nós somos submissos às autoridades que o Senhor ele instituiu para a nossa vida. Sem harmonia não há comunhão, sem o propósito não há comunhão. Pense em uma orquestra, né? Cada instrumento ali ele tem o seu próprio som, mas todos ali seguem a coordenada do maestro, né? Se cada um tentar fazer ali do seu jeito, se cada um seguir uma partitura diferente, vai ser uma bagunça, né? Não vai ter uma harmonia nessa orquestra. Mas quando todos, mesmo com som diferentes, com instrumentos diferentes, todos estão alinhados, todos estão seguindo a regência do maestro, todos estão seguindo a mesma partitura, há uma harmonia. E assim é a igreja que Deus chama, assim é a igreja que Deus quer. Deus ele quer uma igreja que viva justamente essa harmonia, uma igreja com diferentes dons, mas uma igreja que vive em um só Espírito, né? O Senhor Jesus, ele entregou dons diferentes para cada um de nós. Existe
propósitos nesta vida diferente para cada um de nós, mas nós vivemos o propósito maior, o propósito de estar com Cristo ali na glória, o propósito de glorificar o nosso Deus. Então que nós possamos estar em harmonia, estar vivendo o amor, estar vivendo o propósito do Senhor para nós como igreja de Cristo, nessa geração, como igreja de Cristo no ano de 2025. E o verso 22 ele diz assim: dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Queridos, é importante nós entendermos que a unidade, ela não é a uniformidade, né? A uniforme, nós vemos as crianças indo para a escola, as crianças elas se vestem todas, né, de uniforme, você fala, nossa, que bonito, né? Ali é uma uniformidade. Deus ele não quer que nós sejamos cópias um dos outros, né? Nós não precisamos imitar o nosso irmão, né? Tentar ser parecido com o nosso irmão. Deus ele nos chamou de uma forma individual, né? E ele trabalha em cima da nossa individualidade, né? Mas é necessário nós estarmos unidos uns com os outros. Nós sabemos que nós somos complemento um dos outros, né? Como corpo, o corpo é a unidade, né? Sem o braço, o corpo ele já não é um corpo completo, né? Sem o dedinho, sem a unha, né? Que é algo tão pequeno, mas é algo que causa tanta dor, né? Quando a gente dá aquela tropadinha assim na cama, a gente entende que nós temos unha no dedinho do pé, né? E ela é tão importante, né? Então, nós vivemos justamente em unidade, em unidade. Você não precisa querer imitar alguém, mas Deus ele te fez único, e Deus ele te fez único com um propósito, o propósito de você compor o corpo de Cristo, de você viver como unidade. Quando nós desprezamos alguém, nós estamos enfraquecendo o corpo de Cristo, né? O corpo de Cristo ele é fortalecido através da união. O corpo de Cristo, ele é fortalecido através do amor, mas quando nós valorizamos uns aos outros, nós revelamos a beleza da Trindade, a beleza da Trindade que atua em nós, né? Assim como Jesus, ele é um com o Pai, ele é um com Deus, nós somos um com Ele, e nós somos um com os outros, nós vivemos a unidade do corpo de Cristo. E o verso 23, ele diz assim: eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plenitude, à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. A comunhão, ela revela Cristo ao mundo, né? Cristo, ele mostra que a unidade da igreja é o testemunho mais poderoso que o mundo ele pode ver, né? Não adianta nós usarmos palavras se o mundo ele não puder ver a unidade, ele não puder ver o amor entre nós, né? Há um termo que diz que você deve liderar pelo exemplo, né? Nós como igreja de Cristo, nós devemos justamente demonstrar Cristo em nós através das nossas atitudes, através da comunhão, através do amor que nos envolve. O mundo ele não será convencido apenas com palavras, mas pelo amor que nós demonstramos uns pelos outros, né? Como é gostoso, né? Sempre a gente faz o trabalho ali no Parque da Barragem, e pessoas, elas se aproximam e elas falam, nossa, como é gostoso, né? Que legal esse momento, que legal a comunhão, que legal, né? Uma igreja, de repente ela sair das quatro paredes e ela viver a comunhão fora, né? Como igreja de Cristo, nós temos essa responsabilidade, a responsabilidade não apenas de pregar em palavras, mas nós devemos pregar com a nossa atitude, nós devemos pregar com o nosso amor, nós devemos pregar com a comunhão de Cristo que está em nós. Em João 13:35, Jesus ele disse: com isso todos saberão que vocês são os meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Queridos, quando nós amamos uns aos outros,
nós estamos sendo discípulos de Cristo. Muitas vezes nós podemos dizer, não, eu sou discípulo de Cristo, mas se nós não demonstrarmos amor uns pelos outros, nós não estamos sendo discípulos de Cristo. Se nós não vivermos em unidade, nós não estamos sendo igreja de Cristo. A ceia do Senhor está sentado à mesa, é um momento justamente de reconciliação. E quando nós estamos sentados à mesa, não há acusação, é um momento de nós estarmos unidos no mesmo propósito, é o momento de nós estarmos em comunhão, Quando nós estamos à mesa, nós estamos olhando olho no olho, nós estamos sentados, nós estamos ali no momento, um momento de refeição, um momento importante, para a nossa existência, e é um momento importante também para a nossa unidade, Quando nós estamos à mesa, é impossível, a pessoa ela está à mesa e ela não ter comunhão, Eu acho que é o momento mais difícil. De repente, se você senta à mesa e você não tem comunhão com a pessoa que você está sentado à mesa, ali vai ser um momento, onde é para ser um momento de prazer, ele vai ser um momento ruim, mas como é gostoso, independente da comida que esteja sendo servida, nós sentarmos à mesa e nós temos comunhão, nós sentarmos à mesa e nós podemos olhar um nos olhos dos outros, nós podemos comentar, nós podemos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor ele tem feito. O momento da mesa, o momento da ceia do Senhor, é um momento de perdão, ele não é um momento de ressentimento, é um momento em que nós devemos colocar a nossa consciência e buscar no nosso entendimento se há necessidade de perdão. Muitas vezes nós somos confundidos pelos nossos próprios sentimentos, e nós falamos, não, isso é normal, isso com o tempo vai curar, isso com o tempo vai se solucionar, não. Mas o Senhor Jesus, ele nos chama justamente para que nós venhamos ter o entendimento, para se há necessidade de perdoar, que nós venhamos perdoar. Se há necessidade de curar feridas, que nós venhamos curar as feridas. A ferida, muitas vezes, quando você coloca o remédio, ele arde. Hoje em dia, as crianças elas têm uma facilidade, que tudo tem sabor, nada arde. Na nossa época, o metiolate, ele ardia que você ralava o joelho, você saltava até passar aquele efeito. Hoje em dia, a criança passa, ela está dando risada, mas é necessário. Querido, se nós não tratarmos a ferida ela vai crescer, ela vai inflamar, e ela vai trazer febre para o corpo, ela vai trazer o dano para o corpo. E como igreja de Cristo, nós precisamos entender que nós precisamos estar em comunhão, nós precisamos ser um corpo saudável, um corpo que vive em unidade. É um momento de comunhão o estar à mesa, não é um momento de isolamento, como é triste, muitas vezes você sai, para almoçar com a família, e você vê lá uma pessoa sozinha, de repente o lugar ele pode ser o melhor lugar que existe, mas se está sozinho ali, você já vê a tristeza, e como é gostoso, podemos estar no Habib's, mas as crianças pulando, estando em comunhão, um conversando com o outro, sem se preocupar com o tom de voz, porque nós gostamos de falar alto, eu acho que não sou só eu. Então, como é gostoso viver essa comunhão, como é gostoso nós temos essa liberdade, a liberdade de falarmos abertamente uns com os outros. E muitas vezes esse falar abertamente uns com os outros é tratar justamente das feridas, é você falar, eu acho que esse caminho que você está indo, ele não está correto. Como corpo, eu preciso te falar, porque senão isso vai trazer febre, isso vai trazer infecção para o corpo, é o cuidado com o corpo de Cristo, e nós temos essa liberdade como igreja do Senhor, de caminharmos juntos. E quando nós caminhamos juntos, se nós vemos que uma parte do corpo ela está indo para uma direção que não vai ser boa para o corpo, nós devemos chamar para viver em unidade, para viver com o corpo de Jesus Cristo. A comunhão, ela é reafirmada na ceia do Senhor. Em 1 Coríntios 10:17, o apóstolo Paulo, ele instrui, ele diz,
Por haver um único pão, nós que somos muito, somos um só corpo, pois todos participamos de um único pão. Nós somos um só corpo em Jesus Cristo. Nós somos um só corpo diante do nosso Deus. Quando nós estendermos as mãos para participar da ceia do Senhor, que nós possamos ter um entendimento de que o pão que nós estamos estendendo a mão para pegar, ele é o corpo do Senhor Jesus Cristo. Foi através desse corpo que nós fomos regenerados. Nós estávamos todos espalhados. Nós não vivíamos como corpo através do pecado. O pecado ele nos espalhou e nós estávamos condenados. Quando uma parte do corpo ela é amputada, ela vai estragar, ela vai apodrecer. Mas através do sangue de Jesus Cristo, e quando nós participamos do suco da uva, que representa o sangue de Jesus Cristo, esse sangue ele restabeleceu a aliança. Essa aliança ela nos regenerou, ela nos tornou corpo novamente, através do sacrifício de Jesus Cristo ali na cruz do Calvário, e hoje nós somos um corpo saudável, diante da presença do nosso Deus. Hoje, como igreja de Cristo, assim como nós louvamos, nós podemos levantar as nossas mãos, nós podemos entoar louvores, nós podemos cantar aleluia, aleluia aquele que venceu a morte, aleluia aquele que morreu pelos meus, pelos seus pecados, aleluia aquele que esteve neste mundo, que padeceu, que sofreu, que levou sobre ele todos os nossos pecados, o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e hoje nós temos a liberdade como corpo de Cristo. Hoje nós podemos viver a unidade do corpo de Cristo, porque Ele nos amou, porque Ele se entregou, porque Ele padeceu, para que eu e você, nós estivéssemos aqui, para que eu e você hoje nós pudéssemos participar desse memorial, para que hoje eu e você nós pudéssemos nos assentar à mesa, nós podemos olhar olho no olho, e dizer nós estamos firmes, no amor, no propósito, na harmonia, na submissão como corpo de Cristo, aguardando o propósito maior que é a vinda do nosso Mestre, onde nós estaremos com Ele na eternidade. Antes nós estávamos condenados à perdição eterna, queridos, mas hoje nós temos a esperança da vida eterna, hoje nós temos a esperança de estar com Cristo na eternidade. O que é isso diante das dificuldades? O que é isso diante daquilo que nós pudermos enfrentar neste mundo? Isso é tão pouco, né? Isso é um período tão curto da nossa vida, diante da eternidade com o nosso Senhor. Este é o momento de nós reafirmarmos: eu pertenço a Cristo, eu pertenço à igreja de Cristo. Glórias a Deus.